Graça e paz, amada igreja do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Nós vamos abrir a palavra em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 4, versos 23 a 25. E a mensagem de hoje que nós vamos meditar, refletir, é influenciando a terra através do evangelho do reino, através da cultura do reino. Nós precisamos ser agentes de transformação para essa cidade, para a nossa nação e para todo mundo. E Deus espera de cada um esse propósito pelo qual Ele nos estabeleceu aqui na terra. Amém? Então vamos ler a palavra. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Guarda bem, pregando o evangelho do reino. E curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Amado Pai Celestial, eu quero invocar a operação e a manifestação do Teu Espírito, Senhor. Que o Espírito Santo venha trazendo a luz, a revelação, o entendimento e também a manifestação do Teu reino na nossa vida, na vida de cada um de nós. Nos mostrando o propósito pelo qual o Senhor nos chamou à existência. Que nós não passemos por esse mundo por acaso, mas que nós saibamos reconhecer os tempos e o modo de Deus e reconhecendo o propósito pelo qual Ele nos chamou. E que o espírito de cura, a unção de cura, de libertação, de restauração, venha sobre a Tua amada igreja, Senhor. Que enquanto ministramos a Tua palavra, que é o poder de Deus, venha trazendo aquilo que cada um de nós necessita e que viemos buscar no Senhor, que saiamos daqui cheios da Tua graça, da Tua unção e do Teu poder, para que sejamos agentes de transformação no local que o Senhor nos plantou, em nome de Jesus, amém e amém. Amada igreja, o maior problema nosso não é a morte, mas o maior problema que nós enfrentamos é estarmos aqui sem conhecermos o propósito de Deus ou estarmos realizando um propósito fora daquilo que Deus planejou para a nossa vida. É necessário entendermos por que estamos aqui. E é por isso que muitas pessoas estão em depressão, não encontram sentido para a vida, porque elas não sabem a razão, o motivo e o propósito pelo qual Deus destinou e trouxe à existência. Antes da fundação do mundo, Deus já pensava em mim, Deus pensava em cada um de nós. Nós já fazíamos parte do pensamento de Deus. E por isso Ele criou os céus, criou a terra e deu a terra para os filhos dos homens, para dominá-la. Amém? Quando criou o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E deste-nos domínio sobre as aves, domínio sobre os animais que rastejam, domínio sobre os peixes e domínio sobre
às ervas do campo. Ele nos deu autoridade. O que quer dizer a palavra domínio? Representa governo. E eu fiquei feliz que no último cântico aqui estava falando que Jesus reina, Jesus é rei. Então a Bíblia fala muito mais de um reinado, de um governo, do que propriamente da religião, porque Jesus não veio estabelecer, e Deus não veio estabelecer uma religião, mas veio estabelecer o seu reino de paz, de justiça e de amor e de equidade. Foi para isto que ele colocou Adão aqui na terra, para que ele dominasse a terra, cultivasse a terra, ele governasse a terra, administrasse os recursos da terra. Foi para isso que o homem foi criado. Deus queria ter uma extensão do céu aqui na terra. Ele queria ter uma colônia do céu aqui na terra, onde nós seríamos colonizados pela terra, pelos céus. Então ele queria que os céus exercessem uma autoridade sobre a terra, e nós estaríamos debaixo da influência deste reino. E reino é governo, reino é soberania, reino é liderança, e foi para isto que ele nos estabeleceu aqui. Mas infelizmente Adão quis romper com a sua pátria celestial, que é o céu. E ele então desistiu de ter o governo de Deus sobre a sua vida. E aí o que aconteceu? O Senhor deixou, e como consequência disso, nós perdemos os direitos que tínhamos como cidadãos dos céus. Amém? Então, Deus se separou, porque o homem resolveu romper com a liderança de Deus. Adão, quando ele ouviu a voz da serpente, ouviu a voz do inimigo, ele estava sujeitando a liderança das trevas, porque nós somos controlados, dominados por aquele a quem nós servimos e ouvimos. E Eva ouviu a voz do inimigo, e automaticamente Adão aderiu a esta decisão de Eva. E assim houve um rompimento, uma queda do homem. E entrou então o pecado, a transgressão. Pecado é desobediência aos propósitos de Deus. Mas Deus não nos deixou sozinhos e nem desamparados. Ali mesmo em Gênesis 3, ele prometeu que enviaria da parte dele o Messias. Messias significa o rei ungido, um rei que vinha com uma missão especial para trazer novamente o governo do céu sobre a terra. Esse é o propósito de nós estarmos aqui, de manifestarmos a vida de Deus, manifestarmos aquilo que os céus têm para a nossa vida. E por isso nós precisamos, como está escrito na primeira mensagem que Jesus anunciou publicamente: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Veja bem que os evangelhos, a palavra de Deus vem falando sobre o reino de Deus. O reino é governo, é soberania de Deus. E ele precisa reinar na minha vida, na sua vida, na nossa cidade, na nossa nação e nas nações da terra. Porque dele e para ele são todas as coisas. Ele é dono de toda a terra e sua plenitude. Toda a terra é dele. O inimigo veio usurpar, roubar o direito que ele havia dado para Adão de reinar aqui sobre a terra. Mas agora, em Cristo Jesus, ele vem nos conclamando para que haja um genuíno e verdadeiro arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de pensamento. É voltar a pensar de acordo com a origem, o propósito de Deus
que ele teve quando criou o homem, quando criou a terra e nos estabeleceu aqui. Então nós, como igreja, precisamos estar atentos. Qual é esse propósito? Deus me chamou para viver e reinar com Ele aqui na terra. Não é depois que morrermos que vamos reinar na eternidade. Nós vamos reinar em vida. É agora. E Ele deu para nós o poder e a autoridade. E reino significa também reinar com poder e autoridade. E esse poder e autoridade foi dado a todo aquele que crê em Jesus e que o recebe como Senhor e Salvador. A eles é dado o poder de se tornarem filhos. E se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A mesma herança que Jesus tem, nós temos. A mesma participação nós temos, porque Ele tem o poder. O Evangelho é o poder de Deus de nos transportar do reino das trevas, do reino da desobediência, que Adão pecou e nós também, para o reino do seu amor, o reino da obediência e da justiça. Amém? Então, amados, foi para isso e com esse propósito. Nós precisamos começar a ter uma mente transformada, uma mente que venha a pensar de acordo com os princípios e os propósitos de Deus. Porque Deus quer influenciar-nos com aquilo que Ele é. Como está escrito, aquele que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador deve andar como Ele andou. Então nós precisamos seguir as pegadas de Jesus. E para seguir as pegadas de Jesus, para sermos transformados, mudados, lá em Romanos 12, 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. À medida que eu vou mudando a minha maneira de pensar, de sentir e de falar, eu vou sendo transformada na imagem e semelhança de Cristo Jesus. E é isto que Jesus veio devolver, aquela imagem, aquela semelhança que o homem perdeu quando desobedeceu a Deus ali na queda. Ele veio para resgatar, para restaurar o reino de Deus aqui na terra. E diz lá em Romanos também, no capítulo 8, que até a natureza geme, aguardando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Portanto, amados, precisamos manifestar aqui como verdadeiros filhos, que somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos nos expor a quê? A palavra de Deus. A palavra é a constituição do reino. Todo reino tem uma constituição. E esta constituição é que faz parte dos filhos de Deus, daqueles que reinam com Cristo Jesus aqui na terra. E Ele nos chamou para reinar, para devolver o domínio que havia perdido lá no princípio, no Éden. Ele está resgatando, já veio, o reino já está no meio de nós. Ele não virá, ele já está no meio de nós. Ele não vem com aparência física, mas ele vem dentro, porque é o governo, é a soberania, é o senhorio de Deus na nossa vida. Ele precisa reinar na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver. Eu preciso manifestar o caráter, eu preciso manifestar as impressões do reino de Deus. Eu estou ali, Deus me plantou ali para que eu manifeste a glória e a vida do reino de Deus. E nós somos como aquela mulher que pegou como fermento, né? O reino de Deus é comparado como um fermento, que uma mulher toma uma parte do fermento e coloca em 3 partes de farinha para levedar a massa. Amados, nós precisamos ser
agentes de influência no meio em que nós estamos vivendo. E o fermento, ele não faz, ele trabalha em silêncio. É pelo nosso testemunho de vida. Eu não preciso usar slogan dizendo que eu sou cristã, que eu sou fiel, que Deus é fiel, mostrar que eu sou evangélica. É pela minha atitude, é pela minha forma de viver, de agir e de pensar que eu vou manifestar, que eu vou levedar a massa. A massa é o mundo. Eu tenho que estar no mundo para influenciar, para levedar a massa. Igual o sal foi feito para ser espalhado. E o fermento foi feito para ser aplicado ali na massa, para que ela possa crescer e crescer. O reino de Deus cresça e vai crescendo mais e mais. É o nosso testemunho de vida. É a nossa vida que vai falar. É a nossa delicadeza, é a nossa educação, é a nossa paciência, é a nossa mansidão que vai mostrar e eles vão reconhecer que em nós existe algo diferente. Existe alguém que nos torna diferente de outras pessoas. E a gente percebe mesmo, até mesmo lá com os médicos, quando a gente vai consultar, a gente percebe a educação, a delicadeza, o cuidado, o amor que eles têm, o carinho que eles têm, não para ganhar dinheiro, mas para realizar, para ajudar, para fazer com que aquela pessoa saia curada. Eu sei de uma pessoa, minha nora mesmo, ela falou: Dalzira, eu vou te falar, aquele médico que eu fui consultar, ele é evangélico. Tem que ver o carinho, o cuidado. Eu perguntei o que ele gostaria de receber de presente para a esposa dele. Olha, a maior satisfação dele, a maior alegria, é um neurologista. A maior alegria dele é ver que o seu paciente, a sua paciente, está sendo curada. Essa é o maior presente que ele pode receber. Então, isso é o quê? É influência. Então, onde você trabalha, onde Deus te plantou profissionalmente, na sua casa, nós estamos vendo lares arrebentados, lares sendo destruídos, e as pessoas olhando de uma forma tranquila e deixando o inimigo roubar, sendo que dentro dela está o poder. Está a autoridade, está o governo de Deus para destruir e desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio e que nos deu poder e autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E quando o homem, e como que eu entro no reino do céu? Nós entramos através do novo nascimento, quando decidimos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos no reino de Deus, pela água e pelo Espírito, pela palavra ungida, pregada para nós na unção do Espírito Santo. Aquela palavra vem matando o velho homem e plantando em nós a vida nova que está em Cristo Jesus. Amém? Nós nos tornamos filhos de Deus. E se filhos, nós fazemos parte deste reino de paz, de justiça, de amor, de alegria, de saúde, porque no reino de Deus não existe doença. Nós temos que entender isso. Não existe ali escravidão e servidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o conhecimento é que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço da minha identidade em Cristo, eu vou me apropriando daquela identidade que Ele veio colocar e plantar dentro de mim, mas eu vou desfrutando. Quem não conhece, não desfruta. Por isso eu preciso conhecer a palavra, os meus direitos, a minha identidade, para que eu possa viver e reinar com Cristo Jesus em vida e ser agente de influência aqui nesta terra. Então nós vamos orar sim pela nossa cidade, pela nossa nação. Estamos vendo que a nação está assim parecendo um caos, mas foi no meio do caos
E o Espírito Santo pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E a luz se manifestou. Nós precisamos ser profetas de Deus, que no meio de todo o caos, de toda a situação, de toda a corrupção, de tudo que nós estamos vendo, não somente na área da política, na área da família, na área da saúde, em todos os segmentos nós estamos vendo ali as marcas do inimigo. Porque nós sabemos, conhecemos a árvore pelos frutos. Uma árvore boa produz bons frutos e a má produz maus frutos. E a gente percebe que não somente na nossa nação, mas no mundo, Satanás tem se levantado com fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E é tempo da igreja se levantar como reis, como profetas, como sacerdócio santo e real, para reinar aqui na terra, para despojar principados e potestades, para fazer resistência ao reino das trevas. Se nós como igreja aquietarmos, o reino das trevas vai dominando. Então nós, em cada área que nós estamos, nós somos responsáveis, somos chamados para esse propósito de reinarmos e de trazermos o céu para a terra, de trazermos ali a cultura do céu para a terra e nós desfrutarmos desta cultura. E a cultura está aqui na Constituição. Precisamos ler, conhecer, à medida que eu me exponho à palavra de Deus, que eu leio a palavra, que eu medito e que essa palavra vai me transformando a maneira de eu pensar, eu vou sendo transformada no modo de vida que eu estou vivendo. Amém? Por isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, para renovar a mente, eu preciso me expor à palavra. Leia os evangelhos, leia ali as cartas, né, que foram escritas para a igreja, para que conheçam o que eu devo, o que eu posso fazer, o que faz parte do reino de Deus, porque aqui está o caráter de Deus, aqui está manifesto a vontade e o propósito de Deus para cada área, para cada situação ou circunstância da nossa vida. E nós não podemos ser religiosos. Religiosos é aquele que vem, ouve a palavra, sai e ela não acontece nada na nossa vida. Nós temos que ser transformados em ministros de Deus, em embaixadores, representantes de Deus na nossa casa, começando pela nossa casa, estendendo pelo trabalho, pelo lugar que nós frequentamos. Nós precisamos ser embaixadores, ministros, representantes de Deus aqui na terra, representantes do céu aqui na terra, para reinarmos com Ele. Amém? E por isso diz aqui, percorria Jesus por toda a Galileia. Qual que era a missão dele? Ele pregava o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, né, do reino, que o reino é chegado, o reino está aqui, e no reino há poder e autoridade, e este reino está onde? Dentro de nós. Se o reino está dentro de nós, nós estamos investidos e revestidos de poder e de autoridade. Como disse Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que Ele me ungiu para pregar as boas notícias ao pobre, ao quebrantado de coração, para proclamar libertação ao cativo, mas não somente para anunciar, mas para libertar, para expulsar os demônios, para curar os enfermos e para restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração. As cidades que estavam em ruínas, sendo destruídas de geração em geração. E também a nossa família, que vem sendo destruída de geração em geração. O Senhor nos chamou para sermos redentores das nossas famílias. Amém? Para fazermos esse ato de redenção na nossa família, na família de cada um de nós. Ver aquelas maldições que são tão frequentes, aquelas coisas que vão repetindo de geração em geração. O poder de Deus está nas nossas mãos. Nós precisamos nos arrepender.
arrepender, confessar os nossos pecados, os pecados da nossa casa e da nossa família, os pecados da nossa cidade, desde quando ela foi fundada. O que deu base, o que deu legalidade para que aqueles espíritos territoriais, familiares, fizessem parte da nossa família e da nossa cidade e da nossa nação. Arrependei-vos, arrependimento, e confessar os nossos pecados, para que eles sejam perdoados, cancelados e sejamos curados. A nossa casa, a nossa família seja curada. Não podemos dar trégua para o inimigo, não podemos desistir da batalha, da peleja, da luta. É luta, é batalha, mas Ele nos deu uma armadura especial para que nós possamos resistir a todo ataque do inimigo. E conforme está ali em Efésios 6, né? Fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder, para que quando chegar o dia mau, nós possamos resistir e vencer. E depois de vencer, nós permanecemos firmes e inabaláveis no Senhor. Amém? Além de dar uma armadura, Ele deu armas especiais para nós. Não somente para a defesa, mas para atacar também. Para atacar o reino que está vindo contra nós. Eu vejo muitas vezes nas famílias, as famílias parecem que desistindo, depondo as armas, cansados. É tempo de levantarmos e de reconhecermos que o reino de poder e autoridade, de governo, está dentro de cada um. E onde este reino chega, o diabo, ele tem que bater em retirada, pela nossa presença, pelo nosso testemunho. Amém? E por isso que Jesus, por onde ele passava, ele curava toda a sorte de doenças e enfermidades. E Deus espera que nós venhamos a fazer sinais e prodígios e maravilhas no poder do nome dele, no poder e na força do Espírito Santo. Por isso que em Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre eles. E foi para quê? Para capacitar os discípulos e nos capacitar para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Amém? Então, por onde formos, nós precisamos levar esta palavra do reino de Deus. E o evangelho do reino era pregado e era anunciado. E era a mensagem que Jesus veio trazer, a mensagem do reino de Deus. Amém? Tá? E a sua fama, correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Amém? Então nós somos seguidores deles, discípulos de Jesus, para fazermos a obra que ele fez, e maiores ainda, porque ele nos deu o seu Espírito, sem medidas, para irmos e fazermos a obra de Deus, de pregarmos o evangelho do reino, de reinarmos sobre as doenças, sobre as circunstâncias, sobre todo o mal que se levantar. É luta, é batalha, mas o Senhor nos fortalece e nos equipa e nos envia. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Amém? Amado Pai Celestial, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que é bendita e poderosa. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, para que sejamos verdadeiramente esse fermento que venha levedar a massa, levedar o mundo, influenciar o mundo, afetar o mundo com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de escolher. Nós nos expomos a Ti, Senhor. Venha sobre a Tua amada igreja. Venha o Teu reino de paz, de justiça e de amor. E que seja estabelecida a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Amém? Muito obrigada, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é fiel e justo e poderoso. Amém. Eu não sei se, e com certeza sabemos
que o Espírito hoje nos chama. Ninguém pode vir aqui e falar, não entendo mais o que é o Evangelho do Reino, porque o Espírito falou com você. Ele te chamou para isso. Você foi chamado para pregar o Evangelho do Reino. Nesses dias, você estava no ventre da sua mãe e nasceu com esse propósito. Nunca mais pergunte a Deus para que eu nasci. Você nasceu para pregar o Evangelho do Reino na sua casa. Se você entendeu, eu gostaria, vamos ter a ceia daqui a alguns minutos, mas saia durante um pouquinho e fique, eu estou ouvindo e quero isso para a minha vida, somente se você quiser. Venha e fique aqui na frente. Fique aqui na frente. E agora, enquanto você está aqui na frente, fale com o Espírito Santo. Senhor, me perdoe e me usa nesses dias. Eu quero ser portador do teu reino. E se eu fiz alguma coisa errada, me perdoe e me mude. Eu quero ser parecido com Jesus. Muda os meus pensamentos, as minhas atitudes. Apresente a Deus as suas mãos. Apresente a Deus que através das minhas mãos eu possa colocar as minhas mãos no teu nome sobre os enfermos. E para a tua glória, Senhor, não para mim. Eu não quero fama. Eu não quero fama. Eu não quero que o meu nome seja conhecido, nem seja lembrado nas redes sociais ou na televisão. Não! Eu vivo para ti, para pregar o teu Evangelho, o Evangelho do Reino. Fala isso para o Senhor. Se isso está subindo no teu coração, se não está, mas se tiver, fala para Deus, eu quero continuar a obra de Cristo Jesus em Ribeirão Preto, em São Paulo, no Brasil, nas nações. Olha para mim hoje, olha para mim hoje, olha para mim hoje, me transforma. Eu quero ser um pregador do teu reino na minha família, para os meus vizinhos, no meu trabalho, na minha faculdade. Eu nasci para ti. Fala com Deus, fala com Deus.